Graças a todos os irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 24, a partir do versículo 8 até o 12, até o 13. Mateus 24, do 8 até o 13. Mateus, capítulo 24, do 8 até o 13. Capítulo 24 de Mateus é uma sinopse do Apocalipse. Então nós temos aqui, como se fosse um resumo do Apocalipse, nós temos o capítulo 24 de Mateus. E no versículo 8 diz assim: porém tudo isso é o princípio das dores. Você tem que ler para trás. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, por causa dos seguidores do Cordeiro. Nesse tempo muitos vão escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Parece que nós estamos falando de hoje, então. Mas olha, irmãos, o que a Bíblia diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Quem está dizendo o próprio Senhor. E nós vemos aí hoje como nós estamos, e as pessoas estão sendo enganadas. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos orar. Pai querido, perdoa-nos, Senhor. Perdoa por sermos tão negligentes muitas vezes. Perdoa pela nossa fragilidade. Perdoa-nos pela nossa falta de perseverança. Perdoa-nos pela nossa crueldade. Perdoa-nos por causa do nosso pecado. Perdoa-nos, Senhor. Que tua misericórdia, que é infinita, e tua fidelidade cubra-nos, Senhor. É debaixo dela que nós queremos viver. Porque sem o Senhor realmente nós não podemos fazer nada. Somos inúteis sem o Senhor. E só somos úteis porque o Senhor está conosco, o teu Espírito é o poder que opera em nós. Ajuda-nos, Senhor, fala conosco nessa noite. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Mas, irmãos, são três, já falamos várias vezes, são três características do tempo do fim. É interessante que nós, sempre que nós falamos dos últimos dias, os últimos dias começaram depois que Jesus nasceu. E muitos irmãos, inclusive lá em Tessalônica, que foi a primeira carta de Paulo àquela igreja, muitos irmãos aguardavam já a vinda de Jesus. E nós sabemos que na caminhada da igreja até hoje, mais de 2000 anos, muitos irmãos estão aguardando a vinda de Jesus. Mas muitos irmãos também perderam a esperança. Porque eles falam: Jesus está demorando tanto. Nós
Nós ansiamos tanto que Jesus volta e Ele está demorando. Jesus não está demorando. Está demorando porque nós amamos a sua vida, mas Ele vai vir na hora certa. E a hora certa, eu não sei nem você sabe, e ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, Deus deixou algumas coisas para nós sabermos que está chegando no fim. E aqui são 3 características, e eu vou pegar uma delas nessa noite, mas as 3 características, que diz aqui, a primeira deles está no 10. Está no 11, aliás. Então, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso quer dizer o quê? Que muitas pessoas estão sendo enganadas. E como hoje nós temos a mídia, a facilidade, as pessoas ficam procurando aquilo que lhe agrada e procurando muitas vezes distorções da palavra de Deus. Então todo espetáculo, toda aquele frenesi da mensagem, da reunião, tudo que joga para o humanismo, que joga para a carnalidade, que joga a centralidade do homem, onde o homem é um espetáculo, não é Cristo, é falso. Então todas as vezes que Cristo não é o centro, o homem é um espetáculo, e as pessoas vão sair de lá dizendo: está vendo, esse homem é falso. Então nós estamos numa época, cada vez a iniquidade aumentando cada vez mais, e os falsos estão cada vez mais. Lá, amados irmãos, Jesus já disse que quando Ele fosse embora, já ia entrar os lobos no meio das ovelhas, e sempre houve. Só que ela vai aumentando de um modo assustador. Muitas igrejas que eram fundamentalistas, centradas na palavra de Deus, hoje, amados irmãos, estão descambando. Porque a ânsia de encher o ambiente, uma ânsia de resultados imediatos, uma ânsia por ganância e dinheiro por trás de tudo isso, nós vemos os falsos cada vez mais aumentando. E infelizmente, muitos, não são poucos, são muitos que estão atrás disso. A própria Bíblia, Jesus está dizendo aqui. Então, o primeiro aspecto, amados irmãos, é o aspecto do aumento dos falsos profetas. Jesus mesmo já tinha dito: muitos virão dizer assim: eu sou Jesus, eu estou aqui. E Jesus diz: é falso. Então, todo aquele que não coloca Cristo como centro, a pregação em Cristo, a glória de Cristo, que não coloca, é o homem que é o centro. Então, todas as vezes que põe o top star, o outdoor da pessoa, do pregador, amados irmãos, Jesus não está lá. Jesus é o centro de todas as coisas. Se não for a glória de Cristo, amados irmãos, nós estamos no engano. Mas muita gente gosta disso, porque é um espetáculo, é um circo, é um teatro. As pessoas dançam, e os pregadores dançam, pulam, fazem micagem, fazem falsos profetadas. Não tem respaldo bíblico, pega uma parte da Bíblia e o resto é mentira, engano. Ele vem travestido diante de luz, diz a palavra de Deus. São pessoas que dizem que estão pregando o Evangelho, mas não estão pregando o Evangelho, estão pregando eles mesmos, para a glória deles. E o que está em voga é a posição diante das pessoas e o dinheiro. Então os falsos estão aumentando cada vez mais, e a palavra de Deus diz que aumentaria e muitos iriam seguir eles, estão seguindo. A segunda característica, meus irmãos, é por multiplicar a iniquidade. Você tem alguma dúvida que a iniquidade está aumentando? Você tem alguma dúvida? A iniquidade dentro e fora da igreja. Não é só no mundo.
dentro da igreja. E a perceber o que é iniquidade, afinal de contas? Iniquidade é perversão. Iniquidade é depravação. Iniquidade é desvergonha. Não tem mais vergonha. Iniquidade é imoralidade. É ilegalidade. É iniquidade. A diferença deles pecado é errar o alvo, porque o alvo é Cristo, o alvo é a palavra de Deus. Mas também tem a transgressão. A transgressão é rebelião contra Deus, mas tudo isso resume no pecado. E o pecado aumenta de um modo assustador. As pessoas estão trocando, não é um mundo, não um só. Trocam a verdade pela mentira. Eles trocam a justiça pela injustiça. Estão adorando a criatura e não o Criador, porque é centralizado no homem. Então nós vemos, amados irmãos, a terceira característica que ele vai dizer aqui: e o amor se esfriará de quase todos. Se é quase todos, podemos pensar o quê? 90%? É quase todos. Mas o amor é o quê? O amor a Deus. Então, amor à religião, amor à igreja, que é a pessoa, a instituição, amor ao pregador, amor às manifestações de uma assembleia, mas não amor a Cristo. Porque Cristo não é o centro. Jesus disse que a casa do seu Pai é a casa de oração. Não é isso que ele diz lá? A minha casa, a casa do meu Pai é a casa de oração. E aí, amados irmãos, que está a grande dificuldade nossa, deveríamos ser uma igreja de oração. Por isso Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Fascina as pessoas. A turbulência e as manifestações, e as gritarias e os tererê de uma reunião e as danças diabólicas, elas divertem as pessoas. E as pessoas gostam também. Por isso muitos são enganados. Mas o amor a Deus iria esfriar cada vez mais. Irmãos, Deus chama eu e você. Ele diz: vinde a mim. Mas também Ele diz: tomai sobre vós. Mas também Ele diz para mim e para você: aprendei de mim. Em terceiro diz: permanecei em mim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É a vida de perseverança. Apesar dos falsos crescendo, apesar da iniquidade crescendo, apesar do amor de quase todos esfriando, o povo de Deus, o remanescente do Senhor, deve ficar firme no amor do Senhor, não arredar os pés. Firmeza, amados irmãos, é o que Deus está procurando. Perseverança, constância, diligência, esforço, apegando cada vez mais a Cristo, fixando seus olhos em Cristo, considerando Cristo. É o único, amados irmãos, nós falamos na quinta-feira na casa do irmão Walter, a cruz é o único local de remédio para mim e para você. Por isso que muitas pessoas que odeiam a cruz, principalmente no mundo evangélico, estão amando aquilo que não é de Cristo, mas falou da cruz, eles querem ir embora e vivem uma vida desesperadamente um fracasso espiritual, pessoal, conjugal, familiar e no mundo. Porque o remédio de Deus se resume na maldita cruz, porque dizia-se: maldito todo aquele que foi pendurado no Calvário, no madeiro. Mas para nós ela é bendita, meus irmãos, porque a palavra da cruz é loucura para quem se perde, mas para nós é o poder de Deus. O terceiro aspecto, amados irmãos, é o amor decrescente que nós vemos. E nós temos sinais do amor decrescente, o amor a Deus.
ele fala justo isso, que esse amor de muito iria esfriar, é a questão de decrescente. O amor a Deus iria diminuindo. Bom, se nosso amor a Deus está diminuindo, alguma coisa está ocupando o nosso coração que está aumentando. E isso chama-se mundo. A carne. Eu mesmo. A mensagem outro é a mensagem de autoajuda. Não é ajuda do alto, é autoajuda. Você tem que ser feliz, você tem que ser próspero, você não precisa passar por dificuldades, não precisa ter problemas. Jesus resolve tudo isso. É mentira. Jesus diz o contrário. Seguir a Jesus, você tem que levar a sua cruz para seguir a Cristo. Então o Evangelho, os falsos estão crescendo, a iniquidade está crescendo, e quando as pessoas vão olhando para o falso e vai deixando que o pecado vai tomando conta da sua vida, o amor a Deus vai diminuir. A Bíblia é clara, diz assim, sabe quem ama? Aqueles que me obedecem. Ele chega a dizer, quando em Hebreus 3, diz assim: não tenha em vós um perverso coração de incredulidade. Hoje, se ouvirem minha voz, não endureçais vossos corações. Amados irmãos, o coração está endurecendo para as coisas de Deus, está amolecendo para o pecado, para o mundo, para a carne e para nós mesmos. Então nós temos um coração desse tamanho para o mundo, para a carne e para nós mesmos, e um coração pequenino para Deus. Por isso a afeição ao Senhor vai diminuir, o amor a Cristo vai diminuir, a devoção a Cristo vai diminuir. Irmãos, são repercussões desse esfriar do amor. É que o pecado vai aumentando. Porque falar do pecado hoje, para o mundo evangélico, você está falando de uma aberração. Irmãos, Jesus morreu naquela cruz por causa do quê? Por causa do pecado. E Jesus, como sumo sacerdote, está intercedendo por mim e por você por causa do quê? Pecado. Mas a Bíblia também diz: o pecado não terá domínio. O pecado sempre tem. Não terá domínio sobre vós. Você não está debaixo da lei, está debaixo da graça de Deus. E debaixo da graça de Deus morremos para o pecado. Ele diz assim: não sirvamos mais o pecado como escravos. Ele diz: oferecei-vos vossos corpos como sacrifício a Deus. Então, amados irmãos, de um modo ou outro, nós estamos relativando o pecado. E nós estamos perdendo a sensibilidade de desagradar a Deus, porque nós vamos achando que o pecado não tem tanto problema assim. Já contando N vezes aqui aquela experiência com a rã. Você põe ela numa resistência e você põe ela numa temperatura que ela gosta. Mas você vai aumentando a temperatura devagar, muito devagar. Ela vai se adaptando. E uma hora ela vai ser cozida e não vai reagir. O pecado faz isso. Nós vamos deixando, nós estamos sendo cozinhados pelo pecado. Isso quer dizer, nós estamos perdendo a vida de Cristo. Amados irmãos, quando o pecado aumenta, à medida que a iniquidade aumenta, não tenha dúvida nenhuma que a fé diminui. Porque os nossos olhos vão ser tirados de Jesus. A iniquidade ganha nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade. E nós passamos a ser dominados pelo pecado. Preste atenção, meus irmãos. A fé murcha, a fé vai morrer.
E a palavra de Deus diz que o meu justo viverá da fé. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É o pecado, meus irmãos, que vai tirando de nós a nossa dependência, a nossa confiança no Deus vivo, que é rico em misericórdia e fidelidade, que é o Deus de toda a glória. Segundo, meus irmãos, a verdade, aumentando a iniquidade, a verdade vai diminuindo. Não quer dizer que a verdade vai mudar, a verdade sempre é verdade. Mas os homens vão trocando a verdade pela mentira. E a igreja do Deus vivo, meus irmãos, ela é coluna e baluarte da verdade. E a verdade é Cristo. E ninguém pode ser liberto se não for através de Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a verdade, meus irmãos, está sendo diminuída, porque as pessoas não querem a verdade. A verdade é que Jesus veio cheio de graça e de verdade. A verdade é que o pecador sem Cristo, ele está indo para o inferno. Mas a verdade é também que quando Cristo foi levantado naquela cruz, ele atraiu eu e você, para que morrêssemos juntamente com ele, e na sua ressurreição ganhássemos vida e vida eterna. A verdade é uma pessoa. Quando Cristo é deixado de lado, meus irmãos, nós vamos perdendo a verdade. Terceiro, meus irmãos, a verdade não pode andar junto com o pecado. A verdade me liberta do pecado. Mas eu não posso dizer que eu estou andando na verdade e estou andando no pecado. Não pode. Não pode, meus irmãos. A verdade expulsa o pecado. A escuridão vai despojando a luz, nós vamos perdendo a visão de Cristo, a visão celestial, a visão do propósito de Deus, a visão de quem nós somos, para onde nós estamos indo, quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai, aonde está a nossa pátria, para que nós estamos aqui, qual o propósito de Deus para a minha vida aqui. Nós vamos perdendo, porque a escuridão do mundo vai velando a nossa visão. E não é difícil. É só você olhar Davi. Davi deveria estar na frente da batalha. Onde ele estava? No palácio. E ele estava onde? No terraço. E lá no terraço, amados irmãos, a escuridão entra. E a luz vai se dissipar. E olha as consequências na vida daquele homem. Prestem atenção, irmãos. A retidão, quando aumenta a iniquidade, a retidão e a santidade diminuem. Isso quer dizer um povo reto, que faz a coisa correta, que anda em retidão, anda em justiça e anda em separação desse mundo. Irmãos, quantos escândalos no meio evangélico? É igual ao mundo. Casa como o mundo, educa filho como o mundo, vive como o mundo, tem o seu trabalho de acordo com o mundo, usa as falcatruas do mundo e faz o que o mundo faz. O amor a Deus está esfriando. Então você vai ver que a separação diminui. Vai diminuindo o nosso amor. E não há uma ânsia por santidade. A Bíblia diz: a vontade de Deus é vossa santificação. E santificação é separação. Separamos-nos do mundo, da carne, do diabo e de nós mesmos. Uma vida para Cristo. A iniquidade aumentando, amados irmãos, e os falsos estão aí. A vida de Cristo diminui. Porque o testemunho é muito falho no nosso meio. Porque a vida de Cristo diminui. Não é Cristo que está vivendo,
somos nós que estamos vivendo. E pior de tudo, vivendo, maquinado, aceitando e dando as mãos para esse mundo. O pecado afasta a devoção e o coração da igreja a Cristo. Não foi isso que Paulo disse em 2 Coríntios 11:3. Eu temo que do mesmo modo que Eva foi enganada por Satanás, vocês também sejam enganados e vocês se afastem da simplicidade e devoção devida a Cristo. Por quê? Ele continua o texto, 2 Coríntios 11, verso 4. Porque vocês estão ouvindo um outro Jesus. Vocês estão ouvindo dizendo que Jesus salva, mas se você não tiver o sábado, você não pode salvar. Vocês precisam de Jesus, mas frequentar a minha igreja, porque ela que salva. Eu batizo na minha igreja que salva. Está vendo, irmãos? Parece certo, né? Mas biblicamente está errado. Então, amados irmãos, a devoção de coração não há testemunho. Porque a iniquidade vai aumentando cada vez mais e nós vamos ouvindo os falsos e aquela que por trás de tudo isso está o anticristo. A Bíblia diz que os anticristos saíram de dentro da igreja. Quem são os anticristos? Aqueles que negam a Cristo. Aquele que coloca Cristo é mais alguma coisa para ser salvo. Você precisa de Cristo e Maria. Você precisa de Cristo e as boas obras para ser salvo. É falso. Apesar que aqueles que têm a Cristo devem fazer as boas obras. Mas as boas obras não te salvam. Você está entendendo, amados irmãos, que é sutileza do inimigo? Ele vai colocando coisas. Os coaches aí na vida evangélica, as igrejas lotadas chamando os caras. O que ele vem falar? Ele vai usar textos bíblicos para jogar você na prosperidade terrena. Se Deus quiser dar prosperidade para você, graças a Deus, mas cuidado, ela não é o seu foco. Ela vai dominar você. Quando Jesus diz que é difícil um rico entrar no reino de Deus, é verdade. É mais fácil passar um camelo na agulha do que entrar no reino. É verdade, Jesus que disse isso. Mas depois ele fala assim: para você é impossível, mas para Deus tudo é possível. Porque essas coisas têm que dominar e ganhar o nosso coração e tirar-nos da centralidade de Cristo em nossas vidas. À medida que a iniquidade aumenta, o deleite nas coisas de Deus diminui. Quais são as coisas de Deus? Oração, palavra, congregar. Vai diminuir. Corris bem. Quem enfeitiçou você? Você estava indo bem. O que aconteceu no caminho? O pecado. O pecado nos afasta de Deus. Mas como nós pecamos, devemos ir a Deus e não fugir dele. Porque nele há misericórdia, a graça e a perdão. Mas viver a vida no pecado, amados irmãos, é o pior caminho que você vai escolher. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não brinque com o pecado. Eu estava lendo lá, até falei com a Regina, estava lendo lá Lucas. Jesus veio trazer fogo, ele veio trazer separação. E as pessoas brincam, porque Deus é um Deus só de amor, bonzinho, belezinha, que não todo mundo vai ser salvo, e todo mundo está tudo bem, está tudo em ordem. Irmãos, não brinque com Deus. Não brinque. Se não nascer de novo, você não pode entrar, não pode ver o reino de Deus. E para nascer de novo tem que ter cruz. Não brinquemos com Deus. Não é aceitar Jesus. Aceitar Jesus, o diabo, quem mais aceita Jesus? O diabo, e até treme.
Mas receber Jesus é para aqueles que nasceram de Deus, que não foi da vontade da carne, não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Jesus faz um convite: vinde a mim. E alguém chega assim: eu fui a Jesus, mas esqueceu de ler outro texto que diz assim: ninguém vem a mim se o Pai não mandar. Eu fui a Jesus. Não, foi o Pai que mudou você. Está vendo, amados irmãos, o Evangelho de hoje quer tirar o domínio, o governo, a soberania de Deus. O homem soberano para decidir as coisas. Então, amados irmãos, o pecado sufoca o amor a Deus. A Bíblia diz assim: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. A Bíblia também diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Mas tem coisas, amados irmãos, que vai esfriando o amor. Vai esfriando justo por causa disso. Porque a iniquidade vai aumentando, o pecado vai aumentando, a falsidade vai aumentando, o engano vai aumentando. E, amados irmãos, a fé vai diminuindo, a verdade vai diminuindo. A retidão, a santidade vai diminuindo. A vida de Cristo, e nós vamos perdendo o deleite nas coisas de Deus. Irmãos, nós estamos numa época de uma ortodoxia muito correta. Nós estamos numa época onde você tem grandes escritores, livros, você tem a Bíblia, você tem comentários, tem tudo. Mas é a época que a igreja tem a menor ortopraxia. O que é isso? A vida prática da igreja. A igreja de Sardes. Vocês dizem que estão vivos, mas vocês estão mortos. E alguém vai dizer: bom, é a igreja avivada. O que é avivada? É a vida de Cristo. Não é barulho, não é gritaria, não é cai-cai, não é dança para lá e para cá. É a vida de Cristo. Essa é a igreja avivada. A igreja avivada que pode dizer assim: eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Um homem ou uma mulher avivada vai dizer: para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Uma fé avivada, amados irmãos, prestem bem atenção, vai dizer: Senhor, eu quero ganhar a mente de Cristo. Um homem ou mulher avivada vai dizer: Senhor, eu persigo, eu busco, eu quero ser conformado à morte, à ressurreição e ao sofrimento de Cristo. Uma coisa faço, esquecendo das coisas para trás fico, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Esse é avivado. Hoje a pessoa dá um berro e diz: está avivado. Meus irmãos, avivado é a vida de Cristo. O resto é a vida na alma. São emoções. Nós temos emoções santas. Choramos diante de Deus. E deve, não tem problema nenhum. Entristecemos. Mas com o coração contrito e quebrantado, que Deus não despreza. Não é uma histeria, mas é uma consciência que é um pecador, que necessita da graça de Deus, que necessita ser curado, liberto dos males que há no nosso coração, que necessita ser liberto, amados irmãos, do apego a esse mundo, à carne ou a nós mesmos. Essa, meus irmãos, a Bíblia diz que o final seria isso. Nós estamos na época de substitutos. Então vamos substituir. Então nós vamos reunir, nós vamos ter 1 hora, 1 hora e meia de louvorzão. E 15, 20 minutos de palavra. Vamos substituir. É o que o povo gosta. Faz fila para entrar. Vamos mudar a nossa pregação. Não vamos pregar a cruz de Cristo, o pecado, a condenação, a libertação,
a salvação plena em Cristo Jesus, a suficiência de Cristo Jesus, a suficiência da sua palavra inerrante, a suficiência do poder do Espírito Santo de Deus que está em nós. Não, vamos falar de outra coisa. Vamos falar que agora você vai ser um cara próspero. Então nós vamos voltar. Não fale sobre o pecado. Fizeram nos Estados Unidos uma enquete. Várias igrejas, pentecostais, não pentecostais, seja o que for, amados irmãos, você sabe qual foi a conclusão? O que você não gostaria de ouvir nas mensagens? E o que você gostaria de ouvir? Pasmem! A grande maioria diz: eu não quero ouvir sobre o pecado, eu não quero ouvir sobre a cruz, eu não quero ouvir sobre o inferno. E a maioria dizendo assim: eu quero ouvir que eu tenho uma vida boa, que Jesus vai me abençoar e que está tudo bem, em tudo Ele vai me abençoar e eu vou para o céu. Ah, irmãos, essa é a mensagem de hoje. Jesus veio confrontar o inferno, o pecado, a morte e a carne. Não brinque. Só você parar para pensar um pouco. Um movimento celestial para salvar um miserável, depravado, condenado filho do diabo como eu e você, através daquela cruz. Foi o amor de Deus por mim e por você. Eu e você deveríamos corar de vergonha quando nós deixamos de centralizar Cristo em nossas vidas e Ele ser todo o suficiente para nós. Mas, irmãos, o aumento do pecado é diminuição do amor, o amor a Deus. Se nós diminuirmos o amor a Deus, a fé vai diminuir, não tenha dúvida nenhuma. Também, amados irmãos, a verdade, a devoção, a santidade, a retidão, o apego, também vai diminuir. É uma igreja sem amor, um santo sem amor. E você fala assim: mas como pode acontecer isso, Oswaldo? Vamos ver na história. Então vamos para a história do Velho Testamento. Deus tirou aquele povo do Egito com tudo que nós já sabemos. E nós sabemos que ali houve a morte do Cordeiro, tipificando a morte de Jesus Cristo naquela cruz. O único modo da morte passar e não levar eu e você é através de Cristo, porque foi a morte da morte e na morte de Jesus Cristo naquela cruz. Aquele mesmo povo que saiu dali, amados irmãos, a primeira dificuldade que eles tiveram foi aquela água amarga. Já reclamaram e murmuraram e já, olha, melhor, por que nós saímos do Egito? E Deus perseverou naquele povo, irmãos. Deus foi se manifestando naquele povo. Deus não deixou envelhecer seus sapatos, suas roupas. Deus guardou 40 anos no deserto. Porque Deus é fiel a Ele mesmo e a sua misericórdia não tem fim. Mas não entraram no descanso. Só entrou Josué e Caleb e abaixo de 20 anos. Toda aquela geração morreu no deserto. E quando você olha aquela geração, há testemunho? Absolutamente não. Daquela geração que morreu, o testemunho, Moisés e algum outro, mas a grande maioria do povo viveu uma miséria, uma vida miserável diante de Deus, porque não amam o Senhor. O que Deus disse? Qual o maior mandamento de Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Não é isso que a palavra de Deus diz? Nós estamos amando nós mesmos, amando o mundo, amando a carne, não a Deus. Então, amados irmãos, devemos vigiar contra o pecado. Cuidado com as redes sociais. Cuidado. Pensa que eu sou tentado? Claro que eu sou. Mas tem um dedinho para você, pum, sair. Ou você ficar. Você sabia que a pornografia dentro do meio evangélico é alta?
Cuidado. Cuidado. A iniquidade vai entrando. O pecado vai entrando. O amor a Cristo vai esfriando. A verdade vai diminuindo. A devoção a Cristo vai diminuindo. Você vai perdendo a sensibilidade em relação à retidão e à santidade. Mas, irmãos, nós deveríamos tremermos com o aumento da iniquidade e o amor esfriando. E nós deveríamos vigiar nossos próprios corações. Onde que eles estão? Onde eles estão? Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Meus irmãos, nós precisamos, aquele clamor de Isaías, deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. Aqui, 64. Devia ser a nossa oração. E olha o que ele diz. Presta atenção. 64. Ó, se fendesses os céus. Isso quer dizer o quê? Ó Senhor, se o Senhor abrisse o céu. E descesses. Se o Senhor abrisse o céu como uma cortina. Ele abriu, amados irmãos, através de Cristo. O céu está aberto, mas há cortinas em nossas vidas. Pecado que nos separa de Deus e da comunhão com Deus. Pecado não confessado. Pecado praticado continuamente, sem nenhuma vergonha. Ele diz assim: ó, se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Mas irmãos, nós nem tememos e trememos diante de Deus. A igreja faz barbaridade, o mundo evangélico faz barbaridade, não tem temor e tremor diante de Deus. E ele diz assim: como quando fogo inflama, acende o gravetos. Deus precisa incendiar o nosso amor a Cristo, nossa devoção a Cristo. Incendiar a nossa dependência de Cristo, confiança, fé em Cristo. Precisa incendiar os nossos corações, que estão como gravetos apagados. E ele diz assim: como quando faz ferver as águas. Você lembra da Apocalipse 3? Estou a ponto de vomitar, isso não é quente nem frio. Oxalá se fosse quente ou frio. Amados irmãos, o nosso coração precisa ferver por Cristo, por amor a Cristo, devoção a Cristo. Mas nós estamos apáticos, paralisados, insensibilizados. Por isso, Senhor, fende o céu, desce, Senhor, pela sua graça e misericórdia, e acende esses gravetos dessa Assembleia. E queime a água, faça ferver a água dos nossos corações. Para fazeres notório o teu nome e os teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Irmãos, e ele vai dizer assim: desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, ou vislumbrou, nem com os olhos vislumbrou, se viu Deus, além de ti, que trabalha, age para aquele que nele espera. É isso que você quer. Vem do céu, Senhor, desce, Senhor, visita a tua igreja, Senhor, põe fogo nesses gravetos, aquece essa água para ferver diante de ti, para não ser como a igreja de Laodiceia. Mas nós não devemos tratar o pecado.
sem tratar o pecado. A palavra de Deus diz que as mãos de Deus não estão encolhidas, seus ouvidos não estão tapados, mas o pecado que é no meio do povo faz separação de Deus. O que nós devemos fazer, meus irmãos? Vamos para Hebreus. Alguns textos. Hebreus. Vamos para Hebreus. Vamos começar com Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Hebreus 3, 7. Assim, pois, diz o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que está falando. Não é o Espírito Santo que fala para as 7 igrejas. Se não for o Espírito Santo que está falando, você jogue fora. Não ouça. Mas se é o Espírito Santo que está falando, ouça. Porque diante de uma advertência de Deus, há encorajamento para mim e para você, e há esperança para mim e para você. Por mais que os falsos estão aumentando, a iniquidade aumentando, o nosso amor muitas vezes esfriando, Ele chama você para voltar e ouvir a sua voz. Assim diz, pois diz o Espírito Santo: hoje se ouvides a minha voz, a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provação no dia da tentação no deserto. Ouça que o Espírito diz à igreja. Ouça. Nós pegamos lá a igreja de Éfeso, a carta mais elevada de Paulo, a igreja de Éfeso. Prestem atenção. Se você prestar atenção no final da carta, olha o que diz. Efésios 6. Efésios 6. Efésios capítulo 6. Ele termina a carta de um modo distinto de outros. Ele diz assim, 23. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi essa a oração? Vamos para a segunda? Apocalipse capítulo 2. Não demorou muito, irmãos. Talvez uns 30 anos, 20 anos. A segunda carta para essa igreja. Olha o que o Espírito Santo vai dizer. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Você está vendo? Não abandonaste a sua igreja, não abandonaste o pastor, não abandonaste a doutrina, não abandonaste, você abandonou o primeiro amor. O principal amor. Porque agora há obras, mas não tem fé. Há grandes construções, mas não tem devoção a Cristo. Obra sem amor, devoção a Cristo. Ah, irmãos, são igrejas automaticamente ortodoxas, mas não tem vida. Falta o fogo do Espírito Santo incendiar os nossos corações. E olha que a palavra de Deus em Apocalipse, só vou ler aqui, irmãos, 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus, 7 é a perfeição de Deus, é o que nós precisamos, tochas, que incendeiem os gravetos, que fervam a água, que tiram-nos desse marasmo. E aqui a segunda carta, Apocalipse 2, versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, vem a ti, moverei do seu lugar e do teu candeeiro, caso não te arrependas. Presta atenção, meus irmãos, o candeeiro é luz. Nós afastamos de Deus, nós vamos nos apagando, meus irmãos, nós vamos entristecendo o Espírito Santo, apagando o Espírito Santo, não há vida de Cristo, não há luz, não há testemunho, não há direção, não há visão de Cristo. E
E pasmem, essa igreja que não se arrependeu, acabou. Nunca mais existiu a igreja de Éfeso. Porque Deus não brinca. Deus chama o arrependimento. Mas falar sobre isso hoje, brincadeira, que ninguém, e cada vez mais, as pessoas não querem ouvir. Não quero ouvir. Hoje, se ouvires minha voz, não endereçais o vosso coração. Arrepende-te. Olha que a palavra de Deus diz. E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. A incredulidade leva à desobediência. E o que Deus fala para mim e para você? Capítulo 4, versículo 1. Temamos, pois, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Bem-aventurados o homem que teme o Senhor, anda nos seus caminhos, tudo lhe irá bem. Temer a Deus é reverência. Temer a Deus é levar a Deus a sério. Temer a Deus é levar a palavra de Deus a sério. Temer a Deus é levar o Espírito Santo a sério. É levar a obra da cruz a sério, a morte de Cristo naquela cruz, sua ressurreição e ascensão a sério, é temer a Deus. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Hebreus 4:1. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, que é o Evangelho da graça de Deus, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Não creram, não entraram. Temamos de nós estarmos nessa circunstância. Mas também, amados irmãos, no capítulo 4, 11, ele dá outro conselho para mim e para você. É uma exortação. Exortação, amados irmãos, é uma advertência, é encorajamento. Quem está fazendo isso é o Espírito Santo de Deus. Ele diverte, isso não é o caminho, mas eu divirto você que Deus tem graça, misericórdia, volte, se arrepende, confesse seu pecado. Esforcemos-nos. 11. Trabalhemos, procuremos, esforcemos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Está vendo, meus irmãos? A iniquidade aumenta, os falsos aumentam, o amor a Deus é esfriado. Esses irmãos aqui com uma grande dificuldade, muitos deles estavam pensando em voltar. Muitos deles. Mas ele diz aqui, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetrante até o ponto de tirar ao espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Não se esconda de Deus, que Deus sabe o meu e o seu propósito. Não se esconda, mas creia que a palavra de Deus é viva e eficaz, para dividir aquele que é de Deus, aquele que não é de Deus. Ele é poderoso para fazer isso. Outro, amados irmãos, 4,16. Ele vai dizer aqui para mim e para você: acheguemos-nos em intrepidez, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Misericórdia por causa do nosso pecado, e acharmos graça por causa da nossa fraqueza. Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 2, diz assim: Timóteo, fortaleça-te na graça que há em Cristo Jesus. Primeiro,
Pedro 5:10 vai dizer: o Deus de toda graça há de fortalecer, edificar, erguer, curar, levantar você. Para Paulo 3 vezes, tira o espinho da carne. Deus vai dizer para ele: não, a minha graça te basta. Ela é suficiente, ela é curadora, transformadora, ela é provisão para a sua vida. É a minha graça, fica com ela. Então ele está dizendo: nós cheguemos. O pecado distancia eu e você de Deus. O pecado dele não deixa eu e você entrar no descanso que é Cristo. E a palavra de Deus avalia nossos corações, mas ela é viva e eficaz para dizer para mim e para você que há um trono da graça e da misericórdia, que Deus aguarda que eu e você cheguemos lá, pedindo misericórdia pelos nossos pecados e graça pela nossa fraqueza nesse caminhar. Capítulo 6, versículo 1. Prossigamos. Por isso, quando da parte dos princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos, ou prossigamos, deixemos-nos levar para o que é perfeito, maturidade, não lançando de novo base do arrependimento de obras mortas a fé em Deus. Prossigamos. Não podemos continuar meninos, crianças. Paulo diz em 1 Coríntios 13: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, andava como menino. Mas quando eu fui grande, eu não penso mais como menino. Não ando como menino, não ajo mais como menino. Irmãos, Deus procura maturidade. Efésios, no celular, Paulo dizendo para aquela igreja, ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Deus, de Cristo. Para quê? Que não sejamos como crianças, meninos, ouvindo falsos, para que, agitados de um lado para o outro, como um mar, levados ao redor de todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro. Irmãos, eu ouvi um pastor dizendo que o pecado lá do Éden foi que Satanás teve relação com ela. Assim, igreja. Está vendo, irmãos? Nós somos enganados por infantilidade, por ignorância bíblica. Somos enganados. Mas tem que crescer. Crescer aonde? 15. Mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Cristo. Hebreus 10. Um conselho, amados irmãos, para mim e para você. Hebreus 10, versículo 22. Ele diz assim: aproximemo-nos, acheguemos a Deus, tende por intrepidez entrar no santo por esse novo caminho, o sangue de Jesus, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Por que nós temos um sacerdote na casa de Deus? Porque ele está intercedendo por mim e por você. Somos fracos, facilmente entramos no pecado. Porque as pessoas dizem, acham que pecado é adulterar, roubar, matar, tudo isso é pecado, mas é pecado também a incredulidade. É pecado andar nos nossos caminhos, não nos caminhos de Deus. É pecado rejeitar a palavra de Deus e ficar nos nossos pensamentos. É pecado ouvir o falso e achar que aquilo é verdadeiro. E ele diz, aproximemos com genuíno coração, em plena certeza de fé, com o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água. Já falamos sobre isso. Quarto, versículo 24.
Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor às boas obras. Considerar uns outros. Meu irmão, esse não é o caminho. Você está caminhado. A pessoa não vai ouvir. Sai do departamento seu. Quando você chama a pessoa na palavra de Deus, a pessoa ouviu e saiu do seu departamento. Você não tem responsabilidade mais com aquela pessoa. Você tem responsabilidade de o quê? De orar e porta aberta. Mas não tem mais. A pessoa é ela com Deus. É ele com Deus. Doze. 1. Portanto, também nós, visto que temos a olharmos e tão grande número de testemunha, desembaraçamos de todo pecado, todo peso de pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amados irmãos, deixemos o peso do pecado, que tem dificultado a nossa carreira, que tem nos atrasado. Nós estamos parecendo, amados irmãos, como tartaruga que vem lá do Amazonas até aqui. Ouvimos a palavra de Deus, mas somos lentos para obedecer, lentos para acatar, porque há peso, que são coisas lícitas, que estão atrapalhando a nossa comunhão com Deus e com os irmãos, mas há pecado. Não dá para correr a carreira cristã, amados irmãos, no pecado. Ele diz: você tem que deixar, desvencilhe disso. Ele está aí tenazmente nos assedia, o pecado está direto nos assediando. Mas a palavra de Deus diz que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, estáis debaixo da graça. Ele está dizendo: oferecei vossos pecados, vosso corpo, não à injustiça, mas à justiça. A palavra de Deus vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, agradável a Deus, que é vosso culto espiritual. Mas não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos. Não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amados irmãos, uma mente contaminada pelo pecado, o coração dirigido pelo pecado, as mãos servindo com o pecado, os pés andando no pecado, como é que Deus vai aceitar? Só um miserável pecador vai aos pés de Jesus clamando misericórdia. Deus tem perdão, Deus tem o seu sangue, Deus tem restauração. Mas sem esse caminho, não existe caminho para a igreja se ela não se arrepender. Versículo: corramos, irmãos, como? Olhando firmemente para Jesus. Versículo 2: olhos fixos no autor e consumador da fé, Jesus, ao qual a troca de alegria que estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, está sentado à destra de Deus Pai, fazendo o quê? Intercedendo por mim e por você. Considere Cristo. Olha que maravilha, meus irmãos. Você acha que Ele não pode nos libertar? Pode. Olha o que diz Hebreus 7:25. Olha, por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Meus irmãos, intercedendo nas nossas fraquezas, nas nossas incredulidades, intercedendo por mim e por você, como nós pecamos e confessamos a Deus nosso pecado, e Deus, Cristo, diante de Deus, vai dizer: o meu sangue lavou ele de todo o pecado. Saiamos, meus irmãos. Capítulo 13 de Hebreus. Saiamos. Saiamos da onde? Olha o que a Bíblia diz: saiamos, pois, a Ele. Saímos a quem? A Cristo. Fora do arraial. O que é o arraial?
meus irmãos. O arraial religioso sem Cristo, sem cruz, sem falar do pecado, do arrependimento, da volta, sai do arraial. E ele levando o seu vitupério, a sua humilhação, sai dessa vida religiosa, sem Cristo. A palavra de Deus é claríssima. Ele diz assim: por que vocês me dizem Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? A palavra de Deus diz: se povo honra-me com os seus lábios, meu coração está longe de mim. Reunimos, cantamos, te amo, Senhor, saímos daqui. Amados irmãos, nosso coração está longe de Cristo, praticando aquilo que não é de Cristo, vivendo no pecado. Não, Deus não aceita. Deus não aceita. A vida cristã verdadeira é uma vida cristã de arrependimento. Sempre nós vamos ter coisas de nos arrepender diante de Deus. Mas o arrependimento genuíno leva à vida. Não é remorso. Remorso leva à morte. É arrependimento para a vida. Saiamos. E olha o 15. Ofereçamos. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Meus irmãos, confessar o nome de Jesus é confessar falando, é confessar andando, é confessar vivendo, é confessar testemunhando, é confessar através da vida de Cristo em nós. E por último, meus irmãos, nós temos o grande pastor das nossas almas. Uma alma doente. Tem cura? Tem. Ele vai dizer aqui no versículo 20: ora, o Deus da paz. Por que o Deus da paz? Justificados sois mediante a fé, eles passam Deus por causa de Jesus Cristo. Mas também uma vida de confissão, de entrega, de oração, de submissão a Deus. A Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E ele continua dizendo que tornou a trazer dentre os mortos Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em tudo, todo o bem, para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Que Deus seja louvado pela sua graça e sua misericórdia. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Irmão, ora em nome de Jesus.